lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro sabia do negócio, hein? Pedro estava na unção, totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos repetir juntos? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Então Deus tem isso para nós nesses dias. Amém, queridos? Mas é interessante, o versículo 7, olha só o que diz no versículo 7, algo que nós estamos assim tão ligados, né? Algo assim que, se nós não vigiarmos, a gente entra nesse processo aqui da ansiedade, sim ou não? Então Pedro aqui ele diz, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então isso aqui é para nós, queridos. Então Deus tem me dado assim uma graça de descansar nele, de esperar nele, né? Isso é muito bom. Então eu tenho conseguido, mesmo diante de muitas coisas, mas às vezes eu me pego, sabe, lá no fundinho, com um pouquinho de ansiedade. E a ansiedade nas nossas vidas nos tira o melhor de Deus, queridos. Quantos concordam comigo? A ansiedade, ela tira o melhor de Deus das nossas vidas. Então aqui Pedro começa nesse versículo 7 dizendo, olha, lança sobre ele. Olha, coloca sobre ele toda a vossa ansiedade. De repente, é uma ansiedade pela vida profissional, né, pelo dia a dia, que é o que muitos estão aí envolvidos. Mas muitas vezes também essa ansiedade é na vida familiar, que também nesses dias muitos estão envolvidos, e muitas vezes é na vida ministerial. E aqui hoje o Senhor está dizendo para nós, lança sobre ele. Amém, queridos? Diga isso nesta noite, eu vou lançar sobre o Senhor. Aleluia! E no versículo 8 ele diz, olha, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que princípios tão tremendos que a palavra de Deus tem para nós. Olha só que coisa legal. Olha, sede sóbrios, olha, sede vigilantes, porque o vosso adversário está ao seu derredor.
O nosso adversário está ao nosso derredor. E como é que ele está? Como é que ele está, irmãos? Como quem? Está rugindo como quem? Como leão. Então diga assim comigo: eu vou descansar em Deus. Eu vou ser sóbrio. E eu vou ser vigilante nesses dias. E Pedro ainda tem algo a mais aqui no versículo 9: resistir-lhe firmes na fé. Resistir firme na fé. Precisamos resistir firme na fé nesses dias. Todas estas circunstâncias, muitas vezes que estão à nossa volta, colocadas pelo nosso adversário, circunstâncias estas que vêm para nos tirar da presença, para nos tirar o melhor de Deus nas nossas vidas, para nos tirar o descanso. Então tem muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos resistir. Sim ou não? A palavra de Deus manda nós resistirmos o diabo e ele fugirá de vós. Então diga para esse irmão tão precioso que está ao seu lado: meu irmão, resista. Resista. Aleluia. Resista. Resista a ansiedade. Resiste o cansaço. Amém? Resista o cansaço. Todo dia ele está batendo na porta, sim ou não? Todo dia ele está batendo na porta. Resista. E vamos-nos. Eia! Vamos-nos. Aleluia. Então olha que coisas tão preciosas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui nessa parte B do versículo 10, onde o Senhor diz aqui que Ele quer nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só que coisa tremenda, que processo que o Senhor tem para nós nesses dias. 4 aspectos que são importantes para nós, povo de Deus, para nós os cristãos, para nós que estamos envolvidos na causa do Senhor. 4 aspectos que nos leva a experimentar o melhor de Deus. 4 aspectos que nos leva a experimentar a plenitude. 4 aspectos que nos leva a viver um cristianismo genuíno. 4 aspectos que são um treinamento para nós nesses dias, fazermos a diferença, sermos um diferencial nesta geração, nesse tempo de igreja que nós estamos vivendo. 4 aspectos que são de suma importância para nós. E o primeiro deles o primeiro aspecto é aperfeiçoar. Ah, queridos, isso aqui nos fala de maturidade espiritual. Aperfeiçoar. Deus quer te aperfeiçoar nesses dias. Trazer essa maturidade na sua vida. Porque Deus quer usar uma igreja que tenha maturidade espiritual. É esta igreja que vai fazer a diferença nesses dias. Amém? Então, são tantas situações e circunstâncias que estão à nossa volta. E se você vê o versículo anterior, no versículo 9 diz: olha, resistir-lhes firmes na fé.
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha só a parte B do versículo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, diga assim comigo, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele há de aperfeiçoar, fortificar, firmar e fundamentar. Você entende? Então, muitas vezes o Senhor, Ele permite situações, Ele usa situações, e estas situações traz uma resistência nas nossas vidas. Mas não é uma resistência fator negativo, não. É uma resistência que nos proporciona um crescimento nas nossas vidas. Situações e circunstâncias que nos proporciona crescermos mais em Deus. Então o propósito do Senhor é levar-nos a crescermos nele. Levar você a crescer em Deus. Sermos profundos em Deus. O que mais nós ouvimos na conferência foi sobre maturidade espiritual. O que mais nós ouvimos? E o apóstolo pregou uma mensagem tão forte, tão poderosa, que ele mandou-nos tirar as fraldas. Entende? Então isso aqui é algo muito importante. Amém, queridos? Então ele fala para nós resistir firme na fé. Então o propósito de Cristo é nos aperfeiçoar. O propósito dos apóstolos naquela época era de aperfeiçoar aqueles discípulos que estaria dando continuidade ao processo que eles haviam iniciado. Jesus iniciou. Então, se olharmos para o ministério de Jesus durante os... Olha só o que diz. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Então o desejo de Paulo era que todos fossem maduros, cristãos, especialmente adultos, desenvolvidos, alicerçados na verdade. Esse era o propósito aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, era formar cristãos adultos, cristãos que iria conseguir se desenvolver através da palavra, cristãos alicerçados através da palavra de Deus. Então, precisamos crescer. Não podemos ser crescidos sem crescer. Né? Joyce Meyer. Precisamos crescer. Não podemos sermos crescidos sem crescer. Então tem muita gente que é crescido, mas porém ele não cresceu, ele não teve experiências que lhe proporcionou essa maturidade na sua vida. Entende, queridos? Ele não teve experiências tal ponto que lhe viesse a proporcionar esse desenvolvimento na sua vida. E com certeza, quando nós alcançarmos esse desenvolvimento,
essa maturidade, Deus vai fazer muito através das nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Diga aleluia. Então é impossível chegarmos à maturidade espiritual sem o conhecimento das Escrituras, né? Então nesses dias nós precisamos nos entregar à palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a buscar mais de Deus. É impossível nós alcançarmos o crescimento espiritual sem desenvolvermos uma atmosfera de oração. É essa atmosfera de oração que vai nos levar a ter experiências com Ele. Deus me deu uma palavra para domingo, que Deus me use do jeito que eu estou pensando que Ele vai me usar domingo. A nossa experiência com Deus tem que ser de tal maneira que venha proporcionar mudança nas nossas vidas. Ela deve ser de tal maneira que venha formar o caráter de Cristo em nós. Meu Deus, se isso não estiver acontecendo, coloca em xeque as suas experiências com Deus. É verdade. Tem que ter esse desenvolvimento. E a gente conhece uma igreja que era uma menina. Abre lá em 1 Coríntios 3. Veja só aqui o que estava acontecendo aqui. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios 3 diz assim, 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andando segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então a gente percebe que, se você ler mais sobre a igreja de Coríntios, você vai perceber que foi uma igreja que demorou um pouco a decolar na maturidade. Então olha só o que estava acontecendo lá no meio deles. Eles tinham ciúmes. Com certeza lá no meio deles, o discípulo lá dizia assim, mas o fulano só liga para fulana, só dá atenção para fulana. Ah, mas a discípula, né, o discípulo lá do Apolo comprou um carro e eu não tenho carro. Entende? Então eles tinham ciúmes, eles tinham contendas, eles contendiam, eles tinham dificuldade no relacionamento. E eles não apenas tinham ciúme e dificuldade no relacionamento, mas eles ficavam dizendo assim, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo, eu sou da Júpiter. Compreende, queridos? Olha só, nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Davi, nem de José, nem de Nardete, nem de pastora Geni, é de Cristo. Você me entende? Olha só, isso é muito importante, isso é maturidade.
Então nós sabemos da importância de termos um discipulador sobre as nossas vidas, para que se cumpra um processo, para que o propósito possa se cumprir. É muito bom ter alguém para falar da minha vida, mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu sou dele, né? Então o que nós precisamos fazer? Tomar cuidado com o que está excedendo. Amém, queridos? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então, existem alguns sinais de maturidade espiritual. Quando vocês olham para mim, vocês tiram um raio-x da minha vida. Vocês sabem tudo de mim, queridos, porque o pastor não engana ovelha. Sim ou não? Não engana. Então, quando vocês olham para o bispo Timóteo, vocês sabem tudo de mim. Sabe ou não sabe? Hã? Sabe. Sabe tudo. Vai me perdoando aí, tá bom, filhos? Vai perdoando o bispo aí, tá bom? Então nós conhecemos, existem esses sinais. Então, o amor é um sinal de maturidade. Entende? Eu estou falando desse amor forte. Então Jesus nos amou de tal maneira. Então a maturidade na vida dele foi tanta que ele se sacrificou por nós. Então a maturidade na vida de Jesus era tamanha que no Getsêmani ele chegou diante de Deus e a oração dele foi: Senhor, se possível, passa diante de mim esse cálice, mas portanto não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Queridos, só quem tem maturidade espiritual e sabe o que está dizendo faz esta oração. Então Jesus, ele tinha total maturidade com relação ao seu propósito, o propósito que ele precisava cumprir. Então qual foi o propósito? Salvar a humanidade, inclusive eu e você. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então, quando a gente lê lá 1 Coríntios 9, 13. Então a gente percebe aquela lista, e nós lemos o amor paciente, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não age de forma inconveniente, não busca o seu próprio interesse, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A gente acha tão bonito. Mas você sabe quem é que tem paciência? Quem tem maturidade. Você sabe por que eu não quebro pau com a bispa? Porque ela me faz esperar demais. Porque eu tenho maturidade, eu já sei quem eu sou em Cristo, e eu sei do propósito que Deus tem para nós. Você está entendendo? E é por isso, meu irmão, também que você não vai mais ficar tão nervoso com a sua esposa, porque elas fazem esperar. Faz ou não faz? Levanta a mão. Então esse amor é paciente. Então a maturidade espiritual, ela é medida pelo amor. É medida pelo amor. Olhe para alguém que ama a Deus, você vai ver um homem maduro. Olhe para alguém, eu fico pensando aquelas perguntas lá que Jesus fez para Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Você me ama? Então se sacrifica pelo meu povo.
Maturidade. Outro sinal de maturidade espiritual é o conhecimento. Então, maturidade traz o desejo por um alimento mais sólido. Por isso nós estamos nesses dias buscando envolver a igreja nos cursos, porque nós sabemos que isso é importante. Também há uma impermeabilidade a ofensas pessoais. Bispo, o que é isso? Não vai ser qualquer coisa, meu irmão, que vai mexer com você. Então não se mede maturidade espiritual pelo tempo de igreja. Se mede maturidade espiritual pelo tamanho do bico. Então, é raro você ver um crente maduro ofendido. Eu mais a bispo, nós quase morremos. Porque nós já ficamos muito ofendidos, porque mordida de ovelha dói demais. Alguns aqui sabem o que eu estou falando. Mas nós fomos crescendo. E não é qualquer coisa, meu irmão, que nos deixa magoei. Então tem muita gente que está magoado porque levou um não. Querido, o não nesse processo é uma bênção nas nossas vidas, é uma oportunidade que nós estamos tendo para refletir e crescer. Tem muita gente que magoou porque não aconteceu do jeitinho que ele quis. Meu irmão, dá glória a Deus, porque se não está acontecendo do jeitinho que você está querendo, é porque Deus está querendo algo diferente da sua vida. Então tem muita gente magoado porque o irmão falou isso. Você sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando, glória a Deus, que oportunidade que eu tenho de falar com aquele irmão. Semana após semana as pessoas chegam em mim e dizem assim: fulano disse que vai sair da igreja porque o fulano falou isso e isso dele. Que oportunidade, filhão, olha aqui para mim, que você tem de ir lá, olhar nos olhos e dizer: meu filho, vem cá, o que está acontecendo? Maturidade é você olhar nos olhos e conseguir conversar, conseguir relacionar e conseguir perdoar. Porque nós estamos numa lixa constante. Estamos ou não estamos? Então não adianta você sair da igreja, porque na outra igreja vai ter muitos problemas, talvez até mais do que essa daqui, porque lá tem gente também. Aonde tem gente tem lixa de cá, e nós vamos sendo lixados, e Deus vai nos moldando, mas o propósito dele é alcançar em nós a varonilidade perfeita. Olha aqui para mim, vamos amadurecer hoje. Alguém disse: não espere para amanhã, não espere para a semana que vem. Vem cá, filho, vamos conversar. Meu Deus, que coisa tremenda. Nós nunca vamos ser os mesmos mais. Nós não vamos ter picuinha mais dentro da igreja, porque picuinha dentro da igreja é sinal de imaturidade. Outro sinal, uma sensação de humilde surpresa quando está sendo usado por Deus no ministério. Glória a Deus, Deus está me usando. Glória a Deus, vou falar menos da minha geração e vou dar mais glória a Deus, porque é Ele que está fazendo a minha vida, aleluia. Porque eu já sei quem é o meu Deus. Um outro sinal, tendência de dar crédito a Deus pelo crescimento espiritual e não a homens. Então nosso crescimento vem de Deus,
vem do Senhor. Um outro sinal de maturidade, uma vida de cruz. Valor, e tudo que é feito por meio da cruz permanece. Então, se você vê alguém com essa vida de cruz, é porque ele entendeu já o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu o propósito de edificar a igreja do Senhor. Eu não sei se vocês fazem esta oração, mas eu faço esta oração continuamente. Senhor, a minha vida é para glorificar o Senhor. Senhor, o restante da minha vida é para te servir e realizar a tua obra, e ponto. Porque eu já entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu já alcancei tal maturidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não faça mais a minha vontade, faça a vontade do Senhor na minha vida, e pronto. Então, maturidade espiritual é a capacidade de entender e cumprir o propósito de Deus. Vou repetir novamente: maturidade espiritual é a capacidade de entender e cumprir o propósito de Deus. Maturidade espiritual é o alvo do discipulado. É o nosso alvo. Nós nos reunimos ali em cima agora e nós falamos sobre 64 pessoas que converteram. 64 pessoas converteram em 2 meses. Então eu vou dizer maturidade espiritual e maturidade ministerial. Essas pessoas é o nosso foco. Essas pessoas é o nosso foco. Isso é maturidade. Bispo, mas tem tantas coisas à minha volta. Glória a Deus por essas tantas coisas. Mas deixa eu falar para você: essas pessoas que estão chegando na igreja, essas pessoas que chegaram na igreja, elas precisam ter uma influência sobre a vida delas. Não é só o líder da célula, não, é toda uma célula, juntas. Uma faz uma visita na terça, outro faz uma visita na quinta, e cria aquela koinonia, aquela comunhão gostosa. Essa pessoa não vai mais para o mundo. Então, consolidar é maturidade espiritual, ministerial. E não só apenas consolidar, mas também discipular. Discipular é maturidade. Então tem alguns que chegam em mim e falam assim: mas eu fui, mas ele. Persevera, e você vai ver que Deus vai fazer na vida desta pessoa. Nós estamos vendo tantas pessoas que estão envolvidas hoje, que não estavam envolvidas, mas hoje estão envolvidas. Entende? Então, a perseverança é um sinal de maturidade. Amém, queridos? E eu preciso terminar, né? Então, nós estamos fazendo algumas transições na igreja. A gente tem colocado, mudado algumas pessoas de discipulado. Você sabe que muitas delas, como Deus tem feito, isso é maturidade espiritual. Então, de repente, você está aqui e você vai ser uma dessas pessoas que pode ser que o bispo vai chegar em você e vai dizer assim: olha, o seu discipulador tem tantos discípulos, né? Seu discipulador tem tantos discípulos, ele não está conseguindo cuidar de você. Deixa eu falar para você, eu quero te colocar com o casal fulano de tal. Gente, como Deus tem feito nesses dias. Gente, eu amei, eu transicionei o Ademir, a Solange, o Fabiano
E a Sonilda para o pastor Zé Carlos, a pastora Poliana, meu Deus, eles continuaram as mesmas pessoas. E eu quero dizer que o propósito de Deus na vida de vocês vai se cumprir. Entende? Isso é cooperar para que um grande processo possa acontecer. Então, às vezes você chega em alguns, ele, não, meu líder me acompanha desde 1920. Fez tanto por mim, meu casamento está assim, porque minha líder me ajudou tanto. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos feito isso, tem dado certo. Eu amei. O Orlando passou por Ricardo. E nós conversamos, o pastor Edson, uma pessoa super madura, liberou porque ele entende que o Orlando seria melhor estar lá junto com o pastor Eugenio e o Ricardo. E o Orlando aceitou e tal. E depois essa semana a gente concluiu, ele chegou para mim e falou assim: bispo, eu estou indo para lá para ajudar. Eu falei: meu filho, muitas bênçãos receberás por causa da tua atitude. Maturidade. Agora deixa eu explicar que não é que o casal tem que estar junto, não é isso. Não é que a esposa tem que estar junto lá, não é isso. Nós estamos analisando alguns casos que estão muito cheios de discipulados, amém? Tá bom? A segunda coisa que a gente vê no texto de Pedro, primeiro aperfeiçoar, segundo o que? Firmar. Diga assim comigo: segundo processo de treinamento, firmar. Amém? Então Deus quer firmar. Então o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas, casa espiritual. Então, como casa espiritual, nós estamos apoiados, firmados sobre a rocha que é Jesus. Você me entende? Nós estamos firmados em Jesus. Precisa ser em Jesus. Se nós estivermos firmados nele, queridos, você pode ter certeza que nós vamos ter índice zero de pessoas desviando. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, a minha vida espiritual, o meu ministério não está firmado em conhecimento humano. Mas em Deus. A sua vida, essa caminhada que você está caminhando nesses dias junto comigo, juntamente com esse povo lindo. Olha para vocês verem que coisa linda, olha, tanta gente linda, maravilhosos. Nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Olha só o que diz o texto diz assim: Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem, irmãos? Ele. Eu te levo para Jesus nesta noite, filho. Eu te levo para Jesus nesta noite. Eu te tiro da dependência das suas próprias mãos, dos seus próprios braços. Eu te tiro de uma dependência exacerbada do seu discipulador e te levo para Ele, te levo para Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Amém, queridos? Nós somos aquele construtor prudente, Mateus 7, versículo 24, 25 e 26, que construiu a sua casa sobre a rocha.
E enquanto nós estivermos nesta casa, neste tabernáculo, esta casa, esse tabernáculo, esta vida espiritual deve estar firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. E eu encerro falando o terceiro aspecto, porque o quarto é semelhante ao terceiro. O terceiro aspecto, o terceiro processo de treinamento é fortificar, fortalecer, dar força. Então Deus quer te fortalecer. Deus quer te turbinar espiritualmente nesses dias. Deus quer trazer mais do céu sobre a sua vida nesses dias. Mais dele na sua vida, mais dele nas nossas vidas, menos dessa atmosfera terrena, mas mais dele, porque mais dele nós vamos nos fortalecer nesses dias. Fortificar. E nós sabemos que o alvo do diabo é enfraquecer os crentes. Sim ou não? O alvo do diabo é distanciar os crentes de Deus. Porque muitas vezes ele não leva a desviar, mas ele leva a enfraquecer. Então uma pessoa fraca, ele não ora. Uma pessoa sem força, ele não consegue caminhar para a igreja, para a célula. Ele não consegue assumir a liderança na sua casa de sacerdote, de sacerdotisa. Ele não consegue desempenhar bem o seu papel na vida profissional, porque ele não consegue se ver como Jesus vê ele. Você entende? Então ele usa essas ferramentas, ele distancia as pessoas muitas vezes de Deus. E muitas vezes ele distancia as pessoas através de uma frustração, através de algo que não deu certo. Deixa eu falar para você, se algo não está dando certo na sua vida, se algo não está dando certo nas nossas vidas, nós temos a oportunidade de termos uma superação para buscarmos a Deus e fazer dar certo. Fazer dar certo. Acabei de falar lá em cima agora, estou lendo o livro do John Maxwell, que ele diz assim, que um bom líder é aquele que reconhece onde errou ou onde está errando. Parece que nós não chegamos a esse nível de maturidade nesses dias, de reconhecer, eu errei, eu estou errando como bispo da igreja. E nós precisamos fazer isso, queridos. Porque Deus quer cumprir um propósito através das nossas vidas. E uma vez que você reconhece, uma vez que você chega diante de Deus, orando a Ele, Ele percebe a sua dependência, e Ele te leva para o caminho certo, e Ele te leva para a vitória, e Ele te leva para o sucesso ministerial. Isso é bom demais. Falei lá em cima agora, eu disse para os nossos supervisores, para os nossos pastores, eu disse para ele, olha, deixa eu falar para você, multiplicar célula é o maior desafio do meu ministério. E eu tenho encarado esse desafio, eu tenho encarado ele, meu irmão, não é oprimido não, eu tenho encarado ele com fé, eu tenho feito isso que Pedro está dizendo aqui, resistindo firme na fé. Porque Deus tem isso para nós. Eu creio que Deus tem isso para nós, amém? Então é maturidade. Quando alguém chega e diz assim, é quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Joel lá muitos 1000 anos atrás já sabia disso. Joel diz assim, Joel 3 versículo 10, digo fraco, eu sou forte.
Então deixa eu falar para você, meu irmão, diante das nossas fragilidades, das nossas limitações, sim, somos fracos diante destas limitações, mas nós somos fortes em Deus, porque é Ele que opera através das nossas vidas. Você é forte em Deus. Quantos me entendem? E eu te convido para você levantar e dizer que Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Quantos me entenderam nesta noite? Processo de maturidade nas nossas vidas. Maturidade. Em nome de Jesus, querido. Sai daqui diferente nesta noite, sabendo que você é em Deus. Você é em Deus. Em Deus você pode todas as coisas. Em nome de Jesus, sai daqui diferente nesta noite. Sai daqui bombado espiritualmente falando. Bombado. Em nome de Jesus, fortalecido pela força do seu poder. Porque pela força do seu poder, não é por meio de circunstâncias terrenas, mas sim pela força dele que opera em nós nesses dias.